Eu Fez sou vestibular, normalista passou, do era Instituto de normalista do Educação Instituto. da Marise Barros, é isso que eu sou. Nasci em Laranjeira e morei em São Cristóvão, estudei na Tijuca. E depois resolvi fazer medicina. Então, na verdade, eu acabei não passando de aluna normalista. Chegou a dar aula, Não não? cheguei a ser professora, só como estagiária, não como normalista. Me formei normalista em 72, entrei para a Faculdade de Medicina da Federal do Rio de Janeiro em 73, me formei em 78, fiz residência em 79 e 80 na BBR e depois passei para o mestrado na UFRJ, mestrado de Medicina Física e Reabilitação, que era uma das subdivisões da clínica médica, né, em termos de mestrado. Defendi a dissertação de mestrado e ganhei o título de mestre em 87. E no começo, então, da Universidade de Medicina, que você teve que fazer uma operação, uma Sim, cirurgia. quando eu estava no quarto ano de medicina, no ano de 76. E fiz uma cirurgia exploradora na medula, no nível cervical, que significa no nível do pescoço, e isso acabou não sendo bem sucedida, foi uma cirurgia que não deu certo, e eu acabei, na véspera de ficar internada, eu fui assistir a estreia do filme Chica da Silva, de 77. E no dia seguinte eu era uma pessoa com deficiência. Quer dizer, nós nos encontramos, o destino me levou a encontrar com a situação de pessoa com impedimento de natureza física. Depois disso, eu fiquei internada por 6 meses, entre 3 hospitais, o próprio Hospital Pedro Ernesto, a Santa Casa de Saúde São Sebastião, em Laranjeiras, onde eu havia nascido, e depois o Hospital Quarto Centenário, em Santa Teresa. Depois fiquei internada na BBR, entre fevereiro e julho de 77. Aí encontrei grandes lideranças do movimento, plagiando a entrevista de Rosângela Berma, que ficou no quarto ao lado. Eu não sei se era ao lado, mas era no mesmo corredor, isso eu me lembro perfeitamente. Já existia o Clube de Amigos da BBR, Clã ABBR. Era feito para os pacientes internos, justamente para suscitar de novo a convivência, a luta pela. Não se falava muito ainda em direitos, com essa veemência e o conhecimento que se tem hoje, mas falava do que a gente precisava e o que a gente queria, né? O que nós precisávamos para poder voltar para a sociedade. Essa era a ideia. Primeiro, se organizar internamente. E tudo que você deixa que as pessoas se organizem, as pessoas começam a reivindicar. E o mais fácil é reivindicar primeiro dentro da instituição onde você está internada, né? Então, a primeira reivindicação era por melhores condições de atendimento na comida, porque a briga sempre era pelo cardápio. Era muito divertida essa história toda, né? E quanto tempo você ficou lá na BBR, mais Na ou menos? BBR eu fiquei desse período, que foi, eu não me lembro agora exatamente, foi o final de janeiro ou início de fevereiro, mas foi no carnaval, eu fui internada na semana do carnaval, de fevereiro portanto, deve ter sido fevereiro de 77, e fiquei até o final de julho, porque em agosto ia começar o semestre letivo, e eu já tinha feito o primeiro semestre como aluna que ia a algumas aulas, e não a todas, e eu queria voltar a ter uma participação mais permanente, né, nas aulas, para não perder, porque até aí eu estava conseguindo acompanhar a minha turma, porque a minha deficiência foi no final do ano de 76. Então eu fiz as provas orais, naquele tempo que não havia nenhum tipo de adaptação, as pessoas tinham bom senso e lutavam, né? E, então a participação do Cláudio, meu colega de turma, né? E namorado, e meu marido hoje, ele foi uma pessoa que foi justamente intermediário entre os professores e as minhas necessidades. Então os professores viram que se adaptassem, fizessem prova oral comigo, porque eu não escrevia, não mexia ainda os braços nessa época. Então, pôde ser feito. Eu fiz assim as provas finais do semestre de 76. 77 eu já mexi o braço, então não tinha mais problema com fazer prova. Participar assistir aula não era mais o problema, porque eu já conseguia ficar na cadeira de jogo.
Então eu era levada às aulas e depois de 77 aí voltei normalmente a ficar. Então eu já estava em casa e ia para lá e fazia o processo de reabilitação de forma ambulatorial. E E à nessa época você tarde, estava na cadeira? estava na cadeira de rodas. E aí Até. você fez residência? Como é que foi? Você terminou? Não, isso foi em 77, no Tá. quinto ano. Eu voltei a andar Uhum. durante o ano de 77, eu já começava a andar. E em 78, quando foi inaugurado o hospital universitário, eu optei fazer um esforço maior possível que eu podia para voltar caminhando já. E aí voltei a andar com uma bengala canadense inicialmente, e depois com uma bengalinha comum de mão. Bengala de idosos, que era chamada na época, era tão jovem usando uma bengala. Ouviam várias vezes, até na rua depois, que eu andava com bastante habilidade, mas devido a um problema de uma calcificação no quadril esquerdo, o passo sem apoio total era muito difícil. Então, uma bengala era suficiente para isso. E aí E assim que eu voltei, no sexto ano e depois durante a residência. E a residência dessas coisas que o destino nos dá de presente, eu fui médica da própria BBR, onde havia sido tratado. E alguns pacientes, devido à longa duração do processo de reabilitação naquela época, ainda foram meus pacientes, foram meus companheiros na internação, foram companheiros durante o período que eu encontrava com eles quando eu ia lá fazer a reabilitação como paciente externo, e depois foram meus pacientes. Eu acho que sempre a gente deve estar prevendo o bem-estar de quem está em tratamento, não importa se é um processo de reabilitação, se é longo ou não é longo. Eu conhecia desde esse período inicial um jovem chamado Tarcísio. Ele tinha vindo de Rondônia. Em Rondônia, como trabalhador rural, ele tinha sofrido um acidente de trator. E nessa queda o trator virou, ele teve uma lesão e ficou paraplégico. Então ele tinha os braços fortes, o tronco forte, mas uma atrofia muito grande de membros inferiores do quadril. Então era muito comum que ele tivesse escaras. Escaras são pela falta de sensibilidade e falta de estrutura muscular para afastar a pele dos ossos. Então são ferimentos. Escara é ferimento. E o Tarcísio de vez em quando tinha isso. Nessa ocasião surgiu na PUC do Rio de Janeiro o curso de processamento de dados como tecnólogo, né? Para o Tarcísio isso faria toda a diferença, porque ele não voltaria como trabalhador rural a ter uma boa posição na sociedade em Rondônia, e o interesse dele era voltar para a família. E trabalhando com computadores era outra vida. Ele já tinha até promessas de emprego na própria prefeitura, no governo, tanto da prefeitura como no governo estadual, lá em Rondônia. E nós precisávamos que ele conseguisse fechar. O problema é que, se ele fechasse totalmente as caras, o centro de reabilitação ia dar alta. Então, eu que tinha, assim, gozava de um bom conhecimento de como fechar essas questões, tive que fazer vista grossa e deixar o Tarcísio ficar sentado na cadeira de rodas mais horas do que ele poderia ficar para poder fechar as caras, porque teria que ficar no leito e virado numa posição, não sentado em cadeira de rodas. Mas ele não podia perder essas aulas. Com certeza. E você tem notícia do Tarcísio depois? Não? Ele fechou as caras antes de sair daqui, né, depois que ele se formou na PUC do Rio de Janeiro, que apoiava todos os pacientes, inclusive com a concessão das cadeiras de roda, que naquele tempo não existia, basicamente, fabricação de cadeiras de rodas no Brasil. Só na década de 80 que começou de uma forma mais forte, final de 80 e mais dos anos 90. Então o Tarcísio voltou e depois foi trabalhar e casou-se. Sei que teve uma vida bem dentro do padrão que ele desejava para ele, e todos nós também desejávamos. São histórias que ficam na cabeça da gente, né? Com certeza. Pessoas que passam pela nossa vida. Sim, você continuou trabalhando, né, como médica, mas já com essa pegada, né, voltada para o social, reabilitação, para direitos das pessoas com deficiência, sem como dúvida. Um todo, né? Exatamente por isso. Da mesma maneira que eu estou dizendo que foi importante para o Tarcísio e para outros ficarem muito tempo internados,
outras pessoas não conseguiam sair porque não tinha como voltar para casa. Ou morava num local na favela, ou morava num prédio sem elevador, ou não tinha a própria cadeira de roda. A minha cadeira de roda foi importada da Inglaterra. E foi a cadeira que mais foi a festas, porque era emprestada devido ao papel social de uma boa cadeira pode fazer na vida de uma pessoa. Né? Então essa cadeira foi a casamentos, foi a batizados de outras pessoas, porque lá dentro tinha umas cadeiras bem ainda rudimentares. E era muito caro uma cadeira importada. Inclusive para minha família foi uma coisa muito cara. Então essa foi a primeira luta, foi o primeiro artigo que eu escrevi num dos jornais do movimento das pessoas com deficiência. Não me lembro agora se foi no Etapa, se foi no Clandestino. Angela Bergman é capaz de lembrar, que era falta reabilitação. Então era isso, que reabilitação não era somente o cuidado da parte médica e o cuidado da parte dos terapeutas. Também a tecnologia. E é o que nós não tínhamos para todas as pessoas. A minha trajetória sempre foi ligada à fisiatria. E depois fisiatria e neurologia. Eu fui para o Instituto Municipal de Medicina de Reabilitação Oscar Clark, que é da Prefeitura do Rio de Janeiro. Né? E trabalhei também na Associação Fluminense de Reabilitação em Niterói. E aí a minha área de especialização era crianças com paralisia cerebral e outras alterações neurológicas. Que eu sempre trabalhei na vertente da reabilitação e o paciente neurológico. Então trabalhei vários setores. Né? E voltei para o hospital universitário. E em 84 abriu a primeira vaga, primeiro concurso para médico, professor da área de clínica médica, fisiatria. E eu tive a sorte de tirar o primeiro lugar. Ou tirar o primeiro lugar ou não entrava. Então não tinha alternativa. Eu tive que pedir desculpas aos grandes amigos que fizeram o concurso comigo, mas eu tinha que tentar o primeiro lugar. E quem me salvou foi a prova de aula. Sempre foi. Talvez a preparação, né, de normalista tenha me salvado. Sim. Em 83 eu também fiz concurso para o Ministério. Não era Ministério da Saúde, os médicos eram INAMPs na época, antes do SUS. Né? Eu fiz concurso em 83. SUS é só depois da Constituição, depois de 88. Então eu já era médica do governo federal, trabalhava na unidade Del Castilho, um PAN grande. 2 anos depois eu coordenava o serviço de reabilitação desse posto. Era um posto foi inaugurado na época, dei muita sorte nesse aspecto, e era tudo novo. Então deu para a gente montar, e inclusive alterar características da unidade, para que tivesse pelo menos corrimão onde tinha escada e tivesse uma rampa. Então foi por aí eu já fui começando a fazer, né? E nós tínhamos muito acesso a associações de moradores dos bairros ao redor, Del Castilho, Inhaúma, bairros do subúrbio do Rio de Janeiro. E comecei a falar nessas reuniões sobre a necessidade de acessibilidade. Embora eu andasse muito bem com a bengala, naquela época eu dirigia o meu próprio automóvel, bastava ser automático, não precisava de nenhuma outra adaptação, mas todo mundo via que eu era uma pessoa jovem, né? E andando com bengala. O que aconteceu? Aquela curiosidade que às vezes é natural, mas às vezes ela é até excessiva. Né? Mas no ambiente valia a pena, porque eu queria levar o assunto sobre a importância de levarem as pessoas que precisassem para ser avaliadas no posto. E era comigo mesmo, comigo e os outros colegas fisiatras. E não ficavam assustadas? Como assim, uma médica de bengala? Não ficava. Até eu tive muita sorte com isso. O meu medo era justamente o contrário. Quando se tratava de um paciente grande lesado é o que nós chamamos da lesão medular, traumatismo craniano, acidente vascular. Eu ficava muito preocupado que as famílias e as próprias pessoas ficassem dizendo, olha, essa médica andou. Então, as pessoas vão andar. Também, né? E, de fato, essa não é a maior realidade. O que importa é que as pessoas sejam reabilitadas e que entendam a cadeira de roda como algo que vai dar liberdade enquanto for necessário. Se ela não for, é o que eu dizia, isso eu usava o meu próprio exemplo. Se ela não for mais necessária, você vai naturalmente passar para uma outra etapa. Mas se for necessária, é melhor do que você ficar preso dentro de casa, né?
Aí você falou que começou a, tipo, dar aulas, palestras. Sempre, porque o movimento eu nunca larguei. Durante o período em que eu fui paciente interna da BBR, eu fui eleita a mais jovem da época. Lembrar para vocês que eu teve uma festa dos meus 23 anos quando eu estava internado. Então eu era bem nova realmente para a maioria dali, de pessoas que tinham passado por lá. Então eu fui eleita presidente do clube de amigos. E, na verdade, foi uma esperteza, uma sabedoria, como se pode dizer, da psicóloga do Centro de Reabilitação, Lília Pinto Martins, uma grande liderança, né, que depois veio a criar outras instituições, como o Centro de Vida Independente. Lília procurava fazer com que cada um tivesse não só apoio psicológico, mas o melhor apoio para o seu crescimento, para o seu desenvolvimento, empoderamento, todas essas terminologias, porque ela era uma mulher com deficiência, sequela de poliomielite desde da primeira idade, né? E ela sabia o que nos aguardava na vida. Lília tinha uma Brasília que era um dos únicos carros do Rio de Janeiro que tinha um suporte para a cadeira de roda que era colocada sobre o teto. Olha a tecnologia da época, difícil ainda hoje de se encontrar, né? Mas era importante, né? Porque naquela ocasião os carros, as cadeiras eram pesadas, então era até difícil puxar para dentro do carro. E ela não teria força para isso. Então esse recurso foi muito importante. Era o carro dela e o do Flávio Wolff. E eles já tinham fundado o clã, e o grupo que já tinha passado por lá, com o apoio da própria Lília e de outras pessoas, iam fundar a Associação dos Deficientes Físicos do Estado do Rio de Janeiro. E foi assim que a gente começou. Meu papel era de tesoureira, era problemático, porque dinheiro é o que mais faltava. Comecei a trabalhar com política pública de maneira formal, né? Porque antes é o movimento. Mas nós é que fazíamos o que existia de política na época, que era avaliar as pessoas do ponto de vista do que elas podiam fazer para tentar empregos. Tudo começou dessa maneira, emprego. Dentro da BBR funcionava uma escola pública municipal, Escola Marli Freud da Fonseca. A escola ela foi criada para as crianças internadas ou em tratamento na BBR não perderem aula, poderem participar. Mas ela também trazia as famílias daquela região, do Jardim Botânico, onde fica o centro de reabilitação, ficava o centro de reabilitação e continua sendo a BBR. Na verdade, Marli Freud da Fonseca foi uma pedagoga que trabalhava no Hospital Barata Ribeiro, que é precursor de toda a reabilitação. O Hospital Barata Ribeiro fica em Benfica. Era um hospital de ortopedia, de cirurgia ortopédica, que atendia adultos e atendia crianças, e também ficou com internação de pessoas com deficiência. Então, muitas das lideranças de pessoas com deficiência física foram pacientes que ficaram muito tempo dentro do Hospital Barata Ribeiro. O nome da escola veio de uma pedagoga que dava aula para eles dentro do hospital. Né? E o Maruf Arid, que foi um desses pacientes internos, depois transformou em juiz de direito, e a esposa dele, que também era paciente, depois que cresceram, estou falando deles jovens, né? Depois casaram, também advogada, e pessoas que participaram o tempo todo do movimento. São essas pessoas que nós conhecemos depois, já vivendo lá fora, e nós ainda internados na BBR. Então era um exemplo que a gente tinha, era um espelho. Porque você via pessoas que estavam trabalhando, ganhavam dinheiro, tinham estudado, tinham automóvel, como era a adaptação de carro. Eu não tirei por acaso da cabeça que o melhor carro para quem pudesse comprar naquela época para dirigir e botar a cadeira na mala era um Opala. Eu aprendi isso porque vi com os outros que estavam ali dirigindo, né? Então foi muita coisa interessante. E esse grupo todo se reuniu de novo na Associação de Deficientes Físicos do Estado do Rio de Janeiro. Eu acho que remanescente desse grupo, eu acho que somos eu e Rosângela. E talvez outros que vieram, porque a Associação de Deficientes Físicos
foi perdendo força com o tempo e acabou sendo o CVI do Rio de Janeiro, que foi criado pela própria Rosângela, o Zé Carlos, que era paciente externo, e a Lília, e a professora Ethel Rosenfeld Cega, porque o CVI não era ligado a um único tipo de deficiência. Tinha todos os tipos que quisessem participar. Né? O importante era a nova filosofia. Veio a filosofia do movimento, mas era uma associação que, diferente de associações que prestavam atendimento, tipo atendimento de saúde, atendimento de educação, não era isso, não. Era atendimento no sentido de preparar para a vida, dar os conhecimentos, como encontrar um cuidador para você mesmo, como dizer o que você quer, da autonomia, da maneira de falar, todo esse início. Foi muito interessante. E essa base foi muito importante para o que você veio fazer depois, que é justamente política pública para alcançar. Porque o que a gente queria o tempo todo? A gente queria que aquilo se transformasse em políticas públicas. Né? Então, embora eu não seja a única pessoa, mas tive a oportunidade de acompanhar. Mas aí eu tenho que dizer que eu acho que, com certeza, a inserção de médica e professora universitária facilitou a minha chegada a esses outros ambientes de decisão. Tanto que eu não comecei na política pública em direitos humanos, não foi assim. Eu comecei naturalmente dentro da política de saúde. A convite da Secretaria Estadual de Saúde do Estado do Rio de Janeiro, eu como médica federal, aí eu saí da unidade lá de Del Castilho e fui para trabalhar na própria secretaria, no centro da cidade, e criamos o que foi o SIAD, o Sistema Integrado de Atenção à Pessoa com Deficiência, no Estado, no governo do Estado. Agora, o que acontece aí? Não havia nada mais, não havia... Claro que havia alguma coisa na educação, mas ainda estamos falando de educação especial em salas separadas nessa época. Né? E o que nós queríamos é que existisse alguma coisa que também não fosse só assistência social, nem fosse educação especial, nem fosse só reabilitação, que fosse realmente direitos da pessoa com deficiência. Mas não tinha. Então, essa unidade que nós tínhamos dentro da Secretaria de Saúde acabou se transformando no embrião do que poderia vir a ser uma CORDE do Estado do Rio de Janeiro, que nunca aconteceu. Isso até hoje, né? Não, nunca aconteceu. Existem núcleos, mas uma estrutura forte ainda não. O que nós tivemos? Durante 9 anos, nós desenvolvemos bastante a parte da reabilitação, dando assessoramento aos municípios, porque não era só a cidade do Rio de Janeiro, e sim o Estado. Eu fui a vários municípios, conheci o próprio Estado, que eu não conhecia, o norte, o sul do Estado. E a região serrana eu já conhecia, mas essa parte. E pude ficar nesse trabalho. E daí é que eu continuei trabalhando na universidade, fui restringindo, né, meu papel à universidade e também a essa parte de comando. O que nós pretendíamos fazer era fortalecer o movimento social e as políticas públicas através de um Conselho de Direitos da Pessoa com Deficiência. Já existia o Conselho Municipal desde 86 na cidade do Rio de Janeiro. E foi o primeiro? Foi o segundo. O primeiro foi de Santos. É uma briga danada isso, porque parece que a diferença é de meses. Eu participei de muitas reuniões assessorando do ponto de vista da saúde. Ia levar as pessoas, e trazia, estava sempre lá, mas não podia ficar o tempo todo, né? Então nós conseguimos preparar para organizar um conselho estadual, mas ele só ficou pronto, na verdade, em 96. Mas já numa nova era, porque já existiam outros conselhos municipais e outros conselhos estaduais pelo Brasil e, finalmente, o Conselho Estadual do Rio. E aí as questões políticas são complicadas, porque, lógico que se eu vinha trabalhando nisso há mais tempo, e já dentro da área da saúde, era natural que representasse a pasta da saúde. E aconteceu, né? Só que no dia que ia ser a posse do conselho, quando eu cheguei no Palácio Guanabara, fui chamada e o governador determinou o seguinte,
que não vai poder ser a sociedade civil a começar com a presidência. Você que vai ter que ser a presidente. É ordem do governador. E eu disse assim, pois é, mas então nós temos que dizer ao governador que eu não concordo com a ideia. E aí eu consegui, nos bastidores, garantir que fosse a sociedade civil. E quem foi, você lembra? Um juiz de direito, José Roberto. A Constituinte é entre 86 e 88. Sim. Né? Todos nós trabalhamos tudo que pôde ver. Eu não fui nenhuma das reuniões em Brasília. Eu estive em muitas reuniões no Rio de Janeiro, usei o material, ajudei as reuniões em que os assessores e o movimento preparavam o que queria dizer. Né? E naquele tempo a gente não falava muito em acessibilidade. Nas leis já se falava no movimento, mas na legislação não, era direito de ir e vir. Então ficava muito restrito ao aspecto físico, né? Porque não se tinha essa noção de que comunicação, todas as outras questões eram também acessibilidade. Informática não, porque nem era um mundo que ainda estava para ser trazido à realidade, mas toda essa outra parte não. Então, na própria, se a gente for olhar, na Constituição está escrito o direito de ir e vir. Direito de transporte, direito de edifícios públicos com acesso. A palavra acesso entra, a palavra acessibilidade não tem na Constituição. Então, são coisas que vão, culturalmente, elas são difíceis de serem implantadas. E a terminologia, embora já fosse uma terminologia muito avançada, pessoa portadora de deficiência ainda era. Mas era o que se tinha como melhor do que deficiente, ou inválido, ou incapaz, né? Então, já pelo menos era pessoa. Mas só vai mudar nos textos legais obrigatoriamente com a Convenção da ONU. Antes disso, não. Para nós era pessoa portadora de deficiência, da Constituição de 88. Durante o período em que eu estava fazendo o doutorado em neurologia, eu tive a oportunidade de fazer uma prova. Essa história é muito engraçada. E essa história eu devo integralmente a Rosângela Berna Pirler. Rosângela, como criou o CVI, eu participei de 5 diretorias do CVI. Desde que ela começou, e eu era, não me lembro agora qual era o meu cargo, diretora-secretária. Diretora-secretária era responsável basicamente por ir às reuniões e fazer as atas. Esse era o meu papel. E eu gostava muito, porque eu iria de qualquer maneira, sempre que eu pudesse. Mas essa era uma obrigação que a gente já fazia há muito tempo. Afinal de contas, eu aprendi a fazer ata na cruzada infantil, então não custava nada fazer mais uma ata. Né? E o que nós víamos nessa ocasião? Quando a Constituição brasileira ficou pronta, o CVI já estava formado, porque é do mesmo ano. CVI 88, Constituição do Brasil é de 88. Tá? Então, o CVI, com toda a capacidade de articulação, uma coisa que é preciso entender, eu participava do movimento social. Rosângela Berma era uma ativista exclusiva do movimento social, que realmente é quem ocupou os cargos do movimento social. Então a gente sempre dizia que qual é o seu caminho, Rosângela? Movimento social. Qual é o seu caminho, Isabel? Área governamental. E nós fomos fiéis a essa proposta. Ao contrário, isso nos serviu muito para uma poder dizer o que estava acontecendo para a outra. Né? Depois é que a Rosângela me abandonou e foi para os Estados Unidos. E você virou ativista. Eu tive que cumprir um pouquinho dos dois papéis. Né? Mas quando ela foi para os Estados Unidos, o CVI já tinha engrenado. E essa parte que eu quero contar da importância do CVI no início, que era para dar assessoria à área governamental, que era a CORD, para... Aliás, vou voltar um pouco. Vamos fazer um corte aqui para falar da CORD. A CORD foi criada em 86. Então, é antes da Constituição. Por decreto, e a pessoa que foi coordenar a CORD foi Tereza Damaral, no governo Sarney. Tá? Então, a Tereza Amaral,
tinha contato, porque a vice-presidente da coordenadora da CORD era a professora Maria Augusta Temponi, professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro. E a Tereza Amaral também era casada com um professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Então, a ligação da CORD nessa época com a Federal do Rio de Janeiro era grande. 8 professores da Federal do Rio de Janeiro, excetuando-se a professora Temponi, que já estava na estrutura da CORD, foram indicados para dar apoio à CORD nas várias áreas. No meu caso, e da reabilitação, outros colegas, o professor Araújo Leitão. Então, nós tínhamos esse contato com a CORD. Então, eu já conhecia o trabalho da CORD desde o início. A CORD funcionava tanto em Brasília como no anexo do Itamaraty. Então, aqui tinha mais apoio de tudo. Então, toda hora nós estávamos nessas reuniões, tentando ver o que podia ser feito. Então, muitas vezes, vinham os profissionais de Brasília, do INSS, do INAMPS, porque ela fazia as reuniões aqui no Rio. Então, por isso eu tive a possibilidade de participar de muitas reuniões. Continuar fazendo nosso trabalho de médicos lá no hospital e dando aula do mesmo jeito. Mas, quando precisava, nós comparecíamos. Mas depois acabou não dando muito certo, porque havia uma certa dificuldade de entenderem o saber acadêmico. Era sempre essa história. E aí, continuou, não teve problema. Bem, de alguma maneira, e não sei como, meu nome talvez estivesse em documentos da CORD. A professora Maria de Lourdes Canziani assumiu a CORD com o governo Collor. Tá? Aí a CORD já tinha baixado, descido, já não era mais diretamente ligada à presidência, aí sim, era dentro do Ministério do Bem-Estar Social, que era o nome da época. Né? Então, da área da assistência social, cuja ministra era Margarida Procópio. Eu lembro dela. Então, ela foi para a presidência e depois nasceu voltou na presidência. Não, nasceu na presidência. Ficou lá na presidência, mudando de secretaria-geral, e ficou mudando de locus. Né? Da ASP, se eu não me engano, teve várias passagens. Tem os decretos, pelos decretos a gente vê. Foram 5 ou 6 inserções diferentes. E depois, no governo do Collor, aí estava na assistência social. E eu fui convidada, tanto porque já me conheciam na CORD e outras pessoas trabalhavam lá, porque também a CORD resolveu chamar a Sociedade de Médicos Fisiatras, Sociedade de Medicina Física, hoje é a Associação de Medicina Física e Reabilitação. E eu fui, então, indicada. E aí passei a participar de todas as câmaras técnicas. Eu fui convidada para todas. Eu não fui a todas, porque eu tinha que trabalhar, né? Tinha que fazer alguma coisa na vida. E então foi assim que foi a minha inserção. Eu já conhecia muito disso e continuei conhecendo. Isso é esse lado, mas o lado da saúde, como nós montamos aqui essa coordenação de reabilitação no Estado, que eu comecei a falar, que foi no ano de 90, Brasília só foi montar no Ministério da Saúde em 91. E a doutora Sheila Miranda, psicóloga, que foi indicada para o cargo lá em Brasília em 91, ela veio conhecer o que nós fazíamos. E criou-se essa ponte entre São Paulo, a Anaíta de Paula estava na Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, e ela tinha muita participação junto com o médico dela, o Dr. Catai, que era também médico da mesma associação que eu, de médicos fisiatras. Né? Então, a Sheila veio ao Rio, por acaso eu não estava no Rio nesse dia, e depois nós fomos a Brasília para um encontro de assessores governamentais que estavam dando seguimento às questões da Constituição. Então, a minha participação foi depois na preparação das leis, não na Constituição diretamente. Né? E em que época você foi para os Estados Unidos? 94. Essa experiência foi engraçada, foi a história da Rosângela. A Rosângela foi para os Estados Unidos. Foi quando ela conheceu o movimento de vida independente lá em Berkeley, na Califórnia, e outros estágios que ela fez
nos Estados Unidos. E ela teve a ideia, porque abriu-se uma oportunidade de lideranças do movimento social participarem de um convênio de intercâmbio com uma universidade americana sobre auspícios da Fundação Ford. E Rosângela achou que alguém do movimento deveria participar. E eu disse, Rosângela, não tem chance nenhuma, meu currículo é governamental, então isso aí é bobagem. Ela, não custa nada. Eu falei, não, custa sim, não quero. Não vai valer a pena, né? Não, são só 3 meses, não custa nada. Tá bom, são só 3 meses, não custa nada, eu deixei para lá e eu não entreguei o currículo. Né? Não entreguei o currículo a ela nem nada, mas depois ela acabou me convencendo, eu passei lá em Copacabana e deixei. Me lembro que eu deixei até com o porteiro e entregou para ela. E ela então me inscreveu na história toda. E eu fui fazer a prova em São Paulo. Era só uma entrevista, na verdade. E teve a Ashoka, tinha uma pessoa da Ashoka, 2 da Fundação Ford, do SEBRAP. A entrevista foi no SEBRAP em São Paulo, uma instituição importantíssima dentro da democracia brasileira, né? E que naquela época, onde conviviam muito bem PSDB e PT. Muito interessante, na Vila Mariana. Casa linda. Trabalhava a professora Ruth Cardoso lá. Foi assim que eu conheci a Ruth Cardoso. E aí eu fui fazer a entrevista e me lembro que acabou rápido, não foi demorada a minha entrevista nem nada, voltei. Quando cheguei no aeroporto, já esperando o voo da tarde, eu fiquei pensando, poxa, eu podia até ter me esforçado um pouquinho mais, né? Que chato agora. Mas tudo bem, fiquei com aquilo na cabeça, né? Que pena, não me esforcei. E quando saiu o resultado, quem me comunicou, que era um dos assessores lá do SEBRAP, me disse, não, já saiu o resultado, é porque tinha tido um empate entre o 5º e o 6º, e não sei o quê. E eu pensando nas minhas engrenagens, sou eu o empate. Aí eu falei, pois é, e aí o que aconteceu? Ele falou, não, o seu problema não é, o seu caso não era o problema, porque você já era a primeira mesmo. Eu falei, tá, podia ter me dito, né, para eu ter, afinal de contas, ter me culpado menos, né? Mas digamos assim, para mim foi totalmente inesperado. E aí que nós fomos descobrir que não eram 3 meses, e sim 2 semestres. Nossa, mas um ano inteiro. 2 semestres. Isso complicou um pouco a minha vida, porque eu tinha começado o doutorado e tive que pedir uma licença, né, interromper o doutorado. Terminei o semestre e viajei para o Texas, para a Universidade Austin, lá a sede em Austin, que é onde fica a pós-graduação em política pública. E essas coisas que o destino deve estar seguindo, em vez de eu tive que deixar o meu consultório e fui para lá. E fiquei o tempo todo, né, que tinha que ficar. E foi bom que eu aprendi um pouco da engrenagem. Fui fazer estágio no Senado do estado do Texas, que é bicameral, né, nos estados. Eu fui para Houston no 2º semestre, que uma parte foi em estágio, no Centro de Reabilitação do Baylor College, que é o maior colégio, né, de medicina privado lá. É maravilhosa a escola. E o Centro de Reabilitação é ótimo. E recebia tanto pacientes americanos como muito paciente mexicano e de outros países hispânicos, mas especialmente mexicanos, de alto padrão econômico. E havia uma discordância de por que as pessoas dos Estados Unidos aparentemente tinham uma reabilitação mais rápida e mais eficiente do que os que vindos de fora. E me pediram para acompanhar nessa situação, já que eu era de um país, né? No início ficava complicando sempre, se eu falava espanhol, se eu falava português, aquela história sempre. E lá eu tinha que falar um pouco de inglês mesmo. E eu consegui entender o que era exatamente, porque a abordagem de que você vai receber uma cadeira motorizada, uma van adaptada, e não sei o que, a legislação, isso e aquilo, essa abordagem não funciona. Porque no México, tal como no Brasil, naquela época, na década de 90, não tinha nada. Não tinha nada funcionando. Podia ter uma lei, alguma coisa. Se eu não me engano, nem a Constituição mexicana ainda dispunha de pelo menos alguns artigos como a nossa Constituição. Né? Então era diferente. E a abordagem, você dizer na primeira avaliação,
a uma pessoa e a família de mexicanos ali, de que aquela pessoa não anda mais, essa não é uma abordagem que para nós latinos seja suficiente, né? Não é assim que nós vamos nos reabilitar. Tem que ser, vamos fazer tudo que for possível, vamos fazer, até que a própria pessoa esteja em condições de perguntar. Essa se pelo menos sempre foi a minha abordagem. E eu já tinha alguns anos de experiência nessa história.